Ok. Então agora está funcionando. Boa noite a todos. E nós vamos começar então este culto cantando o hino de número 53, que é o hino que nós já cantamos semana passada, 2 vezes, que é um hino que não é tão conhecido, mas que vai passar a ser. Então por isso nós vamos cantá-lo mais uma vez, tá bom? Sentar. Nós vamos orar então, nesse instante. Eu vou pedir a Antônia que venha aqui fazer a oração no microfone, porque hoje nós não podemos passar microfone de mão em mão, não é mesmo? Então tem que vir todo mundo no microfone que já fica fixo. Então a Antônia vai nos dirigir nessa oração de adoração e de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois Tu eras, és e hás de ser o nosso Criador e o nosso Redentor. Estamos reunidos neste templo, em espírito e em verdade, para Te adorar pelo que Tu és, pela Tua grandeza e por tudo que tens feito a cada um de nós. Aceite o nosso culto, ainda que imperfeito, mas que pela justiça de Cristo ele suba até os céus como uma oferta de gratidão e que seja um cheiro suave a Ti. Derrama o Teu Espírito para que saiamos daqui edificados através da Tua palavra
Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, o nosso coração. Que a Tua palavra seja transformadora, para que através da nossa vida, do nosso testemunho, nós louvemos a Ti e falemos a todos que nos observam quão grande é o nosso Deus. Louvamos-te, te enaltecemos e te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora então, grupo, por favor, louvor, sumam aqui. Nós vamos ter um momento agora que é conduzido pelos irmãos do louvor. Nós continuamos adorando a Deus. Antes de nós cantarmos, eu convido a igreja a que abra sua Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo 42. Eu vou fazer a leitura dos 9 primeiros versículos desse capítulo, Isaías 42, de 1 a 9. Isaías 42, de 1 a 9, e diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Vamos nos colocar em pé, cantemos ao nosso Deus.
de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzedekenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Todo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzedekenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Todo governa, meu Deus. Todo governa, meu Deus. Todo governa. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, a minha honra, aliás. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. O nosso Deus é incomparável, o nosso Senhor é único, e por isso nós o adoramos mais uma vez nessa noite. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa no vão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Isso. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor. Incomparável, Senhor, tu és.
cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em espírito e verdade para te adorar, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, porque em meio, ó Pai, às tempestades, o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor nos sustenta, ó Pai. O Senhor é o nosso provedor de todas as coisas que precisamos. Somos gratos, ó Deus, e não somos merecedores, Senhor, mas Tu é fiel, Senhor, e cremos em Ti, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre o Teu povo, Senhor. Não por nosso merecimento, mas por Cristo Jesus. Amém. Amém. Reina em mim, vamos nos colocar nas mãos do nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, todo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. até aquele dia em que estaremos com o nosso Deus, o dia que nós ansiamos tanto, o dia que nosso Senhor Jesus voltará para nos buscar e eternamente gozaremos de sua presença. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós vamos orar agora em confissão de pecados. Nós somos pecadores e como comunidade nós vamos reconhecer diante de Deus nosso pecado. Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, porque por nós mesmos não poderíamos estar. Porque nós somos pecadores e reconhecemos isso. Nós pecamos em nossos pensamentos, palavras, intenções do coração, atitudes, omissão
Pecamos por nosso orgulho, por nosso egoísmo, e nós reconhecemos que só o sangue de Jesus lava cada um dos nossos pecados. Nós continuamos sendo imperfeitos, porém agora lutamos pela santificação. Ó Deus, com o teu perdão, dá-nos também, ó Deus, vitória sobre o pecado e a tentação. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E a palavra de Deus no Salmo número 51, vamos abrir e ler todos juntos, o Salmo 51. Salmo 51, que é, além de um hino, uma oração. Nós falamos, às vezes nós falamos assim, nós vamos orar cantando este hino, porque o hino é uma oração. E salmo também é hino, também é oração. Salmo 51 nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Nós vamos cantar o hino 223, hino 223, que é também uma oração, pedindo que Deus nos tome em suas mãos, que Deus nos fortaleça para que andemos sempre em comunhão, vencendo o pecado, a carne, o mundo. Vamos cantar em 223.
podem sentar. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, de 9 a 20. Romanos 12, de 9 a 20. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Essas virtudes recomendadas têm relação com a lei de Deus. Nós pedimos a Deus que nos ajude a conseguir a santificação à medida que nós também nos esforçamos para isso. Então nós temos que lembrar qual é a vontade de Deus. E sabendo que Deus nos dará a sua mão para nos amparar, nos ajudar a cumprir a sua vontade, a melhorar as nossas vidas para a glória dele, nós vamos ler então as recomendações dessas virtudes. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Creio que o 21 também podemos encerrar com ele. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. São as recomendações para nós, se almejamos a santificação. Aqui estão itens preciosos e valorosos para nós. Nós vamos agora receber, a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, a reflexão, a explicação e a reflexão nela. Eu convido aqui o Robson. Eu já perguntei para ele se quer que chama de seminarista ou de evangelista. Ele falou que quer que chama de Robson. Então eu vou chamar o Robson aqui para nos trazer a palavra de Deus nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez
Tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Oremos mais uma vez. Pai, louvamos o teu santo e bendito nome, ó Deus, e te agradecemos por esta santa e bendita palavra, e que nesta noite ela possa servir como um alimento de transformação e renovação da nossa mente, em função dos princípios que o Senhor estabelece para nós, que fomos escolhidos e salvos pelo teu Filho. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, logo que iniciou o culto no primeiro hino do louvor, na verdade, Deus me arremeteu no dia do meu casamento. Isso não está aqui no sermão, eu gostaria de dizer porque isso tocou meu coração. Deus me arremeteu no dia do meu casamento e eu casei aqui nesta igreja, às 20 horas. E, na verdade, a Camila chegou 20 para as 8, na verdade, aproximadamente era 20 para as 8, ela chegou adiantada. Essa igreja estava lotada. E eu, nesse momento, me vi aqui diante dos pastores, diante de uma igreja de convidados, onde o meu casamento iria se realizar. 4 pastores fazendo o casamento, não era necessário tanto pastor assim, né? Mas teve alguns que fizeram questão de estar presente. Então estavam o reverendo Ismael, o reverendo Coine, o meu pastor que era da Assembleia de Deus na época, quando eu congregava na Assembleia de Deus, e mais o reverendo Marcos Martins, que hoje está na Igreja Presbiteriana de Dourados. E me fez lembrar sobre o que aconteceu depois do casamento. Como que as coisas se comportaram depois que eu casei. Depois que eu fui para o meu lar, durante 8 meses, morando na casa do meu sogro e da minha sogra, porque a gente não tinha ainda condições de ter o nosso lar. Então, durante 8 meses, nós ficamos lá na casa do presbítero Gerson, da Areli, até que o Senhor preparou um lar para nós, para que a gente pudesse morar. Fomos morar de aluguel. E a minha reflexão foi durante todo esse período. Hoje fazem 13 anos e 20 dias de casamento, desse dia que eu estou relatando para vocês. E nesses 13 anos, tanta coisa aconteceu. Tantos acontecimentos que envolveram a família, que envolveram os filhos, que envolveram o meio em que a gente vivia. Tantas coisas aconteceram em geração de novas vidas. Hoje eu tenho 2 crianças maravilhosas, a Helena, o Guilherme. E junto com isso também a responsabilidade de cuidar do lar. É bem verdade que a Camila também, minha esposa, ela sempre trabalhou. Desde quando ela saiu da faculdade, ela sempre foi uma guerreira em procurar o seu sustento próprio. E comum, né, coletivo, já que nós havíamos casado. E eu também sempre trabalhei. Entrei na CAIO, o Júnior trabalhou comigo na CAIO, entrei na CAIO como auxiliar de produção, cheguei a analista de engenharia, depois saí, fiquei um tempo fora, e as coisas foram acontecendo. Voltei para a CAIO depois de um ano que eu tinha ficado fora da CAIO, fui para o complexo, e as coisas elas iam acontecendo de forma natural. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: durante os 13 anos que eu estive casado, eu pude perceber que toda a questão estrutural da família está sobre o homem. Mas não que eu desmerecesse a mulher, de forma alguma, porque um homem jamais poderia estruturar uma família se não tivesse uma esposa que ora constantemente por ele e que o auxilia na condução dessa estrutura familiar. O que eu queria dizer na noite de hoje é sobre a questão do sacerdócio do lar. De como que os homens, e não só os homens, mas as mulheres também, conduzem a nossa vida com exemplos do testemunho que o próprio Jesus nos deu através da sua morte. Porque se nós estamos em Jesus, se nós cremos que Ele nos salvou, se nós somos seguidores e discípulos de Jesus, devemos então praticar as obras que Jesus praticou e os princípios que Ele mesmo estabeleceu em cima da sua lei. Aí você vai me perguntar, mas você está falando de Jesus e leu a Jó.
Exatamente isso. Durante esse mês eu li novamente a carta de João, e quando eu cheguei no testemunho de Jesus, onde ele estava com os seus discípulos, em oração, em que ele agoniava à espera do dia da sua morte, eu pude fazer uma reflexão e uma pergunta muito capciosa, na verdade, e de forma até arrogante a Deus, e eu pedi perdão, mas eu fiz a seguinte pergunta: Pai, como alguém como teu filho, sem pecado, sem ter feito nenhum mal, incorrido em nenhuma maldade ou contravenção à lei, poderia ter sofrido tanto em função de pessoas na qual o Senhor estabeleceu que os seguissem? Jesus tinha consciência exata do seu sacrifício, mas naquele momento de oração, em que sua face começava a esmurecer de medo, Jesus, na sua humanidade, pede a Deus que fosse afastado dele aquele cálice, um cálice de morte, em virtude de toda ansiedade e medo que envolvia Jesus naquele momento, como homem. E aí, na minha oração devocional, o Senhor me levou ao livro de Jó, e eu fiz a mesma pergunta. Bom, Jesus era perfeito, aquele era o testemunho real, aquele era o testemunho verdadeiro na qual nós deveríamos seguir, aquele era o testemunho de qual você, sofrendo e padecendo pelas dores dos outros, você geraria vida em outros. Mas e Jó? Como seria com Jó, que está nas mesmas condições que nós, de humanidade? Nasceu em pecado, foi constituído em pecado, viveu as mesmas circunstâncias, os mesmos problemas que nós temos no nosso dia a dia. É bem verdade que a distância temporal aqui do livro de Jó vai nos dar um outro momento da história, mas como seria isso na vida de Jó? Esta reflexão me fez imaginar, quando eu li o versículo 1 ao versículo 5, de como Jó obteve o testemunho do próprio Deus diante de Satanás. Todos nós conhecemos a história de Jó. Do versículo 1 ao versículo 5, o escritor vai dando as qualificações e as narrativas de Jó, o seu currículo. Em determinado momento, Satanás se apresenta diante dos anjos numa reunião. Deus pergunta para ele: tem visto meu servo Jó? Tenho visto sim. Tenho andado por aí passeando e tenho visto ele, mas ele é o que é porque o Senhor estende as mãos sobre ele, o Senhor o abençoa. Tira tudo isso que o Senhor tem feito a ele, e o Senhor vai ver como ele blasfema contra ti. Essa é a história de Jó, esse é o testemunho. Deus então vira para Satanás: tudo bem, ele está na tua mão. Ele vai falar que está nas tuas mãos por 2 vezes no livro de Jó. Na segunda vez ele fala assim: você pode fazer o que você quiser com Jó, só não arranque a vida dele. Porque Deus sempre tem um propósito naqueles na qual passam por aflições em função do Senhor. Sempre. E este texto me levou a refletir sobre a minha condição, muito inferior à de Jó, dentro dos dias atuais. E pensar de como nós nos comportamos dentro dos nossos lares, como testemunha fiel de Jesus nos dias de hoje, dentro da nossa família, dentro dos nossos familiares. Aqueles que não são casados, eles têm famílias, eles têm comunhão com as suas famílias, mas principalmente aqueles que são liderados ou que lideram o seu próprio lar. Queria falar um pouquinho sobre o sacerdócio. Sem dúvida nenhuma, Deus é quem governa todas as situações dentro dos nossos lares e dentro da nossa humanidade. É Deus. No entanto, Deus colocou o homem como representante das suas instruções dentro do lar, como princípio de cuidado e zelo pelos nossos. Deus colocou sobre o homem essa responsabilidade de cuidar, de zelar, de abastecer,
de nutrir, de proteger. Não é isso? Não está sobre o homem essa responsabilidade? Ou pelo menos deveria estar. Esse cuidado era instituído para que os pais tivessem cuidado no ensino de todos os decretos estabelecidos por Deus à sua família de geração em geração. Deus estabelece o homem para que este homem, salvo, escolhido por Deus, separado, fosse instrutor, fosse o cuidador dos nossos lares, instruindo a palavra de geração em geração. Nós podemos encontrar isso lá em Deuteronômio capítulo 6. Essas instruções das Sagradas Escrituras ou da lei, passando de geração em geração. Mas como que o pai assume o papel de sacerdócio no lar? Como que o homem ocupa esta posição? Eu não quero expor aqui muito a questão material, de suprimento material, mas eu quero expor a questão espiritual, de como Jó, dentro do seu lar, cuida espiritualmente daqueles que estão agregados a ele. O sacerdote ele foi instituído por Deus para representar o povo de Israel nas questões religiosas, nas questões espirituais. Deus separou Abraão e seus filhos como sacerdotes para que através dele os ofícios acontecessem religiosamente ou então intercessoriamente, porque Deus resolve então falar de novo com o povo e Deus estabelece os sacerdotes para essa fala, para essa comunicação. Nós perdemos isso lá no Éden, através do pecado. O pecado rompeu a ligação entre o homem e Deus. Deus então estabelece através de Arão uma forma novamente dele voltar a falar com o povo e voltar a ter a instrução que outrora ele havia perdido lá no Éden. Deus então estabelece os sacerdotes. Através desses homens é que toda a instrução divina era passada ao povo de Israel. E ofereciam sacrifícios espirituais, intercedendo a Deus em favor do povo. Quando nós olhamos para dentro do templo, nós encontramos o sacerdote fazendo a expiação pelo povo. Ele era o responsável por matar o animal, separar as suas partes, aspergir o sangue lá na tampa do propiciatório, para fazer expiação com o povo. O termo sacerdote utilizado no Antigo Testamento, porém, era atribuído tanto para sacerdote do Deus Altíssimo, como sacerdote de outras divindades. E aqui resta uma pergunta para os pais que estão dentro do lar. Se nós somos sacerdotes, nós precisamos realmente definir sacerdote de quem nós somos e de quem nós estamos servindo. Porque estes termos que nós encontramos na Bíblia, correm de sacerdote, ele pode ser atribuído ao sacerdote do Deus Altíssimo, ou sacerdote de outras divindades. Da mesma forma que você serve a Deus, entregando a Ele, oferecendo a Ele um culto racional, você também pode oferecer a Deus a outras divindades, contrária à vontade de Deus, e então transmitir isso para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, com outros princípios. Precisamos então decidir aqui fica uma pergunta, em qual ou de quem é que nós somos esse sacerdote, falando especificamente do homem. Um pouco sobre o sacerdote. A primeira vez que esse termo aparece, das 492 vezes que aparece em toda a Bíblia, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 14, 18 a 19. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Olha só a ação de Melquisedeque sobre Abraão. Abençoou Abraão. O ofício sacerdotal em Êxodo 29 e 28. Isto será a obrigação perpétua, constante dos filhos de Israel, devido a Arão e seus filhos, por ser a porção sacerdotal oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. Então, qual era a oferta de Arão ao Senhor? Toda a devoção, todo o serviço, todo o seu sacerdócio
toda a sua responsabilidade diante de Deus. E o sacerdócio dos crentes? Como que isso poderia ser visto se nós voltarmos e virarmos as páginas aqui e encontrarmos no Novo Testamento? A Bíblia vai dizer, no Novo Testamento, que todos os ofícios, não todos, mas que os ofícios sacerdotais que aconteciam no Antigo Testamento foram atribuídos à igreja. Êxodo capítulo 19 vai dizer o seguinte, que nós seríamos, uma promessa, um reino de sacerdote. Apocalipse 1:6 vai dizer que nós somos um reino de sacerdote. Isso nós estamos falando em função à igreja, propriamente dita. Então nós temos esse ofício entranhado dentro de nós. O sacerdócio do crente acontece quando somos separados por Deus em Cristo Jesus. Através de Deus é atribuído esse sacerdócio, não como oficialato, como o reverendo Ricardo, como outros pastores, não como oficialato, mas como ministério eclesiástico, como igreja. Apocalipse 5:10 vai dizer: tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. O sacerdote era aquele que cuidava dos ofícios divinos, zelava para que seus orientados entendessem a vontade de Deus e aplicassem em suas vidas. Então essa era a função do sacerdote. A função do sacerdote era atribuir os pensamentos de Deus, as verdades de Deus, para que houvesse a transformação interior do nosso íntimo, para que depois que nós fôssemos transformados interiormente, pudéssemos ser transformados ou transformar exteriormente. Um exemplo a ser seguido, Jó. Consegui encontrar nesse texto algumas qualificações, algumas atuações e algumas extensões desse sacerdócio. Alguns exemplos que particularmente para mim, quando eu estava preparando essa mensagem, me fez refletir muito sobre a minha condição, sobre o que a própria Escritura me disse antes de preparar esse sermão e transmitir a vocês. Primeiro, o exemplo que eu estou tirando aqui e extraindo da Bíblia, ele não é um exemplo hipotético. Jó realmente existiu. Ele não é um sentido figurado. Isaías 14, versículo 14, vai dizer: ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, Ezequiel dizendo, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Em Tiago 5,11 ele vai dizer: eis que temos por felizes os que perseveraram, tendo ouvido a paciência de quem? De Jó. Vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então nós temos que entender que este exemplo que eu estou tirando não é um exemplo de uma ilustração, é exemplo de uma pessoa que realmente viveu, que existiu, que foi testemunhado, não só por Ezequiel, como por Tiago no Novo Testamento. Jó se fazia conhecido no meio em que ele vivia. O versículo 1 vai dizer o seguinte: havia um homem na terra de Uz. Até procurei entender e conhecer essa terra de Uz aqui, muito difícil. A gente não encontra quase nada sobre este lugar. O que a gente encontra é que ela é uma terra onde viviam os edomitas, e provavelmente Jó era um edomita, e a gente não encontra mais nada. Mas o camarada que escreveu isso, que também a gente não sabe, sabia que Jó vinha e tinha uma origem da terra de Uz. Ele era conhecido não só pela sua posição, mas também pela sua origem. Todo homem tem uma origem, seja ela boa, construtiva, seja ela que tenha sido construída ou de forma destrutiva, mas todo homem tem uma origem, todo homem tem uma mãe, todo homem tem um pai,
Todo homem tem uma origem. Eu estou falando de homem aqui, mas já chega a vez das mulheres. Já eu chego lá. Jó era conhecido pela sua origem. Jó foi um homem aprovado por Deus, também no versículo 1. Deus mesmo vai testemunhar que ele era um homem íntegro, reto e temente. Como eu queria que Deus virasse para alguém e falasse: tem visto o meu servo Robson? Com certeza eu não seria tudo isso que Jó foi aqui. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas essa era uma qualificação de um pai. Essa era a qualificação de um sacerdócio do lar. Apesar de nós termos as nossas limitações como cristão, como crentes, nós devemos percorrer esses exemplos que nós estamos vendo aqui nesse momento. Não só os homens, as mulheres também, sendo justas, íntegras, tementes a Deus e que se desviem do mal. Muitas vezes buscamos o reconhecimento deste mundo através de pessoas que estão ao nosso contexto, mas qual seria o testemunho de Deus a nosso respeito? Se Deus olhasse hoje para dentro dos nossos lares, qual seria o currículo que Deus passaria a Satanás a teu respeito? Pesado, né? O que ele poderia escrever? Vocês têm visto o meu servo? Talvez Deus lá do céu tivesse colocado um limite em Satanás. Falou: não mexa nessa pessoa, porque ela é limitada e ela não vai aguentar, e o meu amor e a minha misericórdia está sobre ele. Mas sobre Jó, Deus tinha certeza do testemunho que ele daria. Jó era um homem muito ocupado, e isso aqui é muito importante. Às vezes a gente entra num colapso de adoração. Sabe o que é colapso de adoração? A gente não ora por causa do colapso. Essa situação que nós estamos vivendo, eu venho conversando muito com o reverendo Ricardo e com outros pastores, ela me parece que multiplicou as atividades e se tornaram um pouco mais difíceis de se operar, de se trabalhar, de se cuidar. A situação ela ficou muito mais pesada. O tempo que nós tínhamos antigamente para fazer, parece que hoje em dia esse mesmo tempo ele não dá. E às vezes nós recebemos algumas desculpas, e eu já escutei diversas. Eu falo assim: eu queria tanto tirar um tempinho para orar a Deus, mas eu não consigo. Eu estou falando um tempinho para orar a Deus, não é uma oração de dormir, não, ou de levantar, de 2 ou 3 minutos, ou na oração das refeições: Pai, muito obrigado pela refeição que o Senhor nos der, nunca deixe nos faltar, em nome de Jesus, amém. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo buscar a Deus, tirar um período de oração, de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, de uma tarde toda. E às vezes a gente fala o seguinte: eu não tenho tempo, isso aqui está me consumindo, as minhas atividades estão me consumindo. Mas Jó fazia isso continuamente. E esse camarada tinha 7 filhos e 3 filhas. Eu com 2, estou quase surtando lá em casa. Tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi, 1.000 bois. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Ele era o maior de todos. Você acha que esse homem era ocupado ou não? Tendo que cuidar da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu lar, dos seus negócios, das pessoas que trabalhavam ao seu serviço. Jó também era um homem ocupado. E mesmo assim, ele levantava na madrugada e oferecia holocaustos ao Senhor em favor dos filhos, em favor da sua família, porque aquilo era prioridade para ele.
muito mais que o sustento material e físico, para Jó, a comunhão com Deus e a certeza de que ele teria essa comunhão através dos seus sacrifícios era muito mais importante. Talvez fosse isso a grande chave do sucesso de Jó lá no Oriente, o contato que ele tinha com o Senhor. Havia comunhão entre sua família. Um homem que conduz bem o seu lar promove comunhão na sua família. A Bíblia vai dizer que os seus filhos constantemente se reuniam para festejar. Não só os filhos, mas também chamavam as filhas. Isto é sinal de um homem que soube conduzir bem a sua família, que promoveu a união na sua família, que ensinou os seus filhos do caminho em que eles devem andar, e ensinou que o maior princípio da coletividade cristã é a reunião familiar. Nós nos reunimos aqui no domingo, agora não tanto, temos poucos irmãos, como uma família de Cristo, para escutar, através dos sacerdotes, as instruções de Deus. E isso é que nós devemos fazer dentro dos nossos lares. Assumir o papel de transmissor da vontade de Deus aos nossos filhos e àqueles que estão à nossa volta. Era isso que Jó fazia. Jó então promovia a harmonia no seu lar, havia alegria no seu lar. A religiosidade não separava as irmãs, elas faziam parte da sua família. E a atuação do sacerdote? Como que esse sacerdote poderia ser atuado dentro dos nossos lares? Versículo 5 vai dizer o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, zelava pela salvação dos seus filhos, cultuava com seus filhos após a alegria das festas, se preocupava com seus filhos, levantando de madrugada e oferecendo sacrifícios a Deus. Ele representava o seu povo diante de Deus. Me espelho muito em Jó. Não queria que acontecesse comigo o que aconteceu com ele. Talvez eu não suportaria. No mesmo dia perder os filhos, perder o seu patrimônio, eu não suportaria. Não posso ser hipócrita em achar que eu suportaria, mas é um testemunho real. Não era um pai ausente, sempre estava com a sua família e celebrava com eles mesmos. Sendo uma pessoa ocupada, ele sempre arrumava tempo para louvar a Deus com suas ofertas. Qual é a oferta que nós, agora não vou dizer só dos pais, mas nós como família, o que é que nós temos ofertado a Deus? Será que são só as nossas 3 orações? De manhã, no almoço e à noite? E aos domingos ao culto? Ou nós temos entregue muito mais que isso? A dependência total de Deus, dependência dos seus conselhos, dependência do seu carinho, do seu cuidado. Isso nós só conseguimos através do nosso relacionamento com Ele, através do nosso tempo com Ele. Costumo dizer que a gente precisa ouvir a Deus. E aí a gente precisa fazer uma pergunta dentro de nós: como é que nós ouvimos a Deus? Através das Sagradas Escrituras. Ela mesma fala a nós e nos dá as instruções necessárias para conduzir as nossas vidas. E tem mais. Tudo isso ele fazia constantemente. Por isso que Tiago vai falar que ele era o que lá? Perseverante. Perseverante, irmão. Perseverante na oração. Perseverante no cuidado. Perseverante na manutenção, no zelo. Perseverante na comunhão a Deus, na promoção da comunhão familiar. Ele era perseverante, ele queria aquilo para ele, ele queria aquilo para a família dele. Ele era perseverante.
Esse exemplo também, ele tem a sua extensão. Tudo aquilo que nós somos diante de Deus, nós precisamos ser trabalhados por Ele, para depois a gente poder trabalhar para Ele. Esse período que eu estou passando no seminário, com toda certeza Deus está trabalhando em mim, em muitos aspectos, mas muito mesmo. Principalmente no apego à minha família. Confesso aos irmãos que nas 3 primeiras semanas eu pensei em juntar minha malinha e vir embora, porque eu não estava aguentando, reverendo, de saudade da minha família. E confesso a ti, eu fui falar com o diretor do seminário, falei, reverendo, estou com um problema, eu estou com muita saudade da minha família, eu não vou conseguir ficar. O senhor vê algum problema nisso? Perguntei para ele. Ele começou a rir, e olhou para minha cara e disse assim, você passou já no seu primeiro teste. Ainda bem que você tem saudade da sua família, porque eu já recebi muitas pessoas aqui que não tinham saudade nenhuma da família. Eu ainda não tenho a possibilidade de levar a minha família comigo, mas em nome de Jesus, eu gostaria que pelo menos a Camila passasse os 2 anos em Campinas comigo, para poder respirar o seminário, para poder respirar o contato com Deus, ou acordar às 5 horas da manhã, fazer a minha devocional, ir para a aula. As mulheres podem participar até 3 disciplinas junto com o marido, dentro da sala de aula. Em nome de Jesus, eu tenho orado para que o Senhor leve a minha família comigo pelo menos 2 aninhos, para poder respirar comigo tudo aquilo que eu tenho visto lá dentro. E para que isso possa acontecer, irmãos, esse conhecimento e essa qualificação, ela tem que ser transmitida. Ela tem que ser transmitida àqueles que estão à nossa volta, à nossa família, à minha esposa e aos meus filhos. Nós devemos conhecer as pessoas que vivem conosco. O sacerdócio, ele tem meio que uma questão de gestão do lar. As mulheres que estão em casa e as mulheres que estão aqui. Mulher, até que ponto a sua fé suporta estar diante de um homem de Deus, do sacerdote do lar? Jó 2,9 diz o seguinte, então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Até que ponto as mulheres estão dispostas a andar e sofrer com um homem de Deus? Às vezes é preciso coragem do homem de Deus também para dizer. Jó 2,10 diz o seguinte, como fala como uma doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. É que às vezes falta também a ação do homem dentro de casa, a correção do homem, a condução das coisas espirituais relacionadas a Deus. Deus, ele virou para a mulher, Deus, você não está entendendo nada. Até agora Deus era Deus, agora Ele não é mais Deus. Até agora Ele estava te abençoando com prosperidade, então Ele era Deus. Agora que Ele tirou tudo de ti por permissão dEle, Ele não é mais Deus. Às vezes as mulheres não entendem isso e pedem para amaldiçoar a Deus. Às vezes o homem tem o chamado sacerdotal, mas a mulher não tem. Amigos, até que ponto você entende o que acontece com um homem de Deus, com um pai de família? Você tem acusado sem saber os propósitos de Deus ou tem orado para que Deus restaure o ministério sacerdotal do lar? Foi isso que aconteceu aqui com os amigos. Teve 3 tribulações aqui com ele, 2. A mulher e os amigos. Quem são essas pessoas que estão à nossa volta? São pessoas que realmente vão te apoiar no momento de dificuldade?
Aprenda a analisar as pessoas e corrigir as pessoas e ensinar, doutrinar as pessoas que estão à sua volta. E nós fazemos isso através da oração. Nós fazemos isso através da conversa. Nós fazemos isso através do relacionamento, da discussão sadia, da pontuação das coisas que estão divergentes dentro do nosso lar. A gente tem que conversar sobre isso dentro dos nossos lares. Sacerdote do lar em Cristo. Transforme a sua família para que a sua família transforme uma sociedade. Se nós, dentro do nosso coração, pedimos que nós tenhamos uma sociedade muito mais bem estruturada, essa solicitação deve começar primeiro dentro dos nossos lares com os nossos filhos, porque os nossos filhos serão a sociedade futura, serão eles que estarão ali na frente, estabelecendo as leis, governando, pastoreando, sendo pai, sendo filho. Então nós temos essa responsabilidade de receber de Deus essa instrução, de oferecer a Deus através da oração e apresentar a nossa família, cuidar das pessoas que estão à nossa volta, para que essas pessoas recebam a instrução adequada de como testemunhar a presença de Jesus na sociedade em que nós vivemos. E nós só conseguimos fazer isso transformando primeiro o nosso viver, para que depois nós consigamos transformar o viver das outras pessoas. E concluindo, meus irmãos, eu queria dizer que o principal motivo de não trabalharmos para Deus não é o fato de não termos conhecimento para o serviço, e sim o de não deixar Deus trabalhar em nós. Só conseguiremos trabalhar para Deus quando formos transformados por Ele, como um vaso na mão do oleiro. Nosso dever como sacerdote do Deus Altíssimo é de ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa qualificada para o serviço, que atua constantemente nas relações espirituais e que estende os seus princípios a toda a sociedade. Que o bom Deus e eterno, de toda misericórdia, de toda graça, de todo louvor, esteja conosco e possa nos auxiliar nessa grande tarefa de conduzir os nossos lares. Detalhe: nós estamos vivendo momentos difíceis em que talvez os pais ou os maridos, a marido e esposa, nunca tiveram tão juntos como nesse momento. E esse momento é um momento crucial, para que a gente comece a entender a limitação do outro. A pandemia fez com que nós passássemos muito mais tempo dentro dos nossos lares. E com isso a gente se irrita um pouco mais com as coisas que a gente não gostava, mas relevava. E agora? As coisas elas começam a ser recorrentes e a gente precisa ter um diálogo dentro da nossa casa para que a gente consiga manter o equilíbrio dentro da nossa família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça abundante para suportar a nossa família. Vamos orar? Pai, entrego diante de Ti todas as famílias da Igreja Presbiteriana Central, os pais, as esposas, os filhos. Entrego diante de Ti, Senhor, o nosso ministério eclesiástico como sacerdote, como responsáveis pelo lar, como doutrinadores, como ensinadores, como governante do nosso lar. E para isso também nós te pedimos que o Senhor também governe as nossas vidas. De forma alguma, a minha exposição ela é machista ou irrelevante pelas mulheres. Mas o nosso sucesso dentro do nosso lar depende do equilíbrio entre o sacerdote e sua auxiliadora. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envie constantemente a presença do Teu Espírito para conduzir as nossas vidas,
no nosso caminhar, na nossa devoção, que o nosso coração esteja compungido, Senhor, de alegria e de amor pelo Teu Filho. Jesus é a maior esperança que o Senhor poderia ter nos dado e a maior realidade que poderia ter acontecido. E por isso nós te agradecemos, porque em Jesus fomos constituídos reino de sacerdote do Deus Altíssimo. E com isso devemos carregar dentro de nós os princípios sacerdotais de cuidado, de zelo, de manutenção e de instrução bíblica. Em nome de Jesus. Amém. O hino que nós vamos cantar para encerrarmos é o 395, 395. Amor no Lar. Vamos ficar em pé, vamos cantar o 395. Irmãos, que a graça de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja convosco hoje e para todo sempre. Amém. E se alguém tem criança em casa e não está participando, eu convido você a entrar em contato com o Flávio, ver o que precisa, coloque as suas crianças para participar do culto que é feito pelo aplicativo Zoom. Da mesma forma, os adolescentes podem falar com a Sabrina e ver se você não sabe o que fazer, se ela por acaso não tem o seu contato, você tem filhos adolescentes, você é um adolescente, participa aos sábados da reunião dos adolescentes pelo aplicativo Meet, Google Meet.
E a mocidade, eu faço um convite especial. A mocidade que não tem tido trabalho todos os sábados, né? Tem sido esporádico, mas eu gostaria de ter um encontro pessoal com vocês. Nós somos num número que eu não, né? É que eu estou junto nesse sentido. Então nós somos um número que não teria problema nós nos reunirmos com os mesmos cuidados que todos aqui têm tido, né? A gente vem com máscara, a gente toma distância, a gente fica se ungindo com álcool gel. E a gente vai ter então um encontro no próximo sábado no nosso salão social. Eu quero contar com a presença dos jovens, embora com todos esses cuidados, mas com a sua presença aqui entre nós, tá bom? Meus irmãos que estão aqui, os irmãos que estão acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida, que Deus proporcione que você tenha uma semana abençoada, crescendo mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.